Páscoa. E as nossas crianças, elas vão fazer um teatro muito jóia aqui. E eu convido você para estar aqui conosco, para poder prestigiar esse momento tão precioso. Elas têm ensaiado e se dedicado tanto para soltar Barrabás. E vai ser um momento muito legal. Dias 14, 15 e 16 de maio, quem vai estar aqui conosco? Ah, glória a Deus! Reinhard vai estar aqui. Reinhard vai estar aqui. Quem conhece ele sabe quem que é. Quem não conhece não sabe. Mas nós vamos falar dele. O Reinhard, ele é um amigo nosso. Ele é profeta austríaco, mas ele mora no Brasil e é um amigo muito precioso. É alguém que tem servido a igreja de Cristo para realmente trazer revelação a respeito das verdades do sacrifício de Jesus, do Evangelho de Cristo, e realmente é uma pessoa que tem sido usada pelo Senhor para quebrar aí as cadeias da religião e poder realmente trazer essa libertação que a igreja tanto precisa desses laços malditos das leis dos homens que tentam aprisionar as pessoas e controlar. Mas, graças a Deus, louvado seja Deus, que o Reinhard, ele disse sim para essa jornada com o Senhor, e através do sim dele, nós todos temos desfrutado de muitas coisas. E dias 14, 15 e 16... ele vai estar aqui conosco, 14, 15 e 16 de maio. E nós temos pouco espaço. Então, o que nós queremos fazer? Eu vou colocar meu celular em modo avião. Então, se você quiser me dar um recadinho, você vem até mim, por favor. Senão, fica bipando aqui, tira atenção. O que nós vamos fazer? Como o nosso espaço é reduzido aqui na base, nós vamos alugar um centro de eventos? Não. Nós vamos fazer inscrição. Qual que vai ser o custo da inscrição? Quem adivinha? R$0. Fala para o seu irmão, R$0. Porém, fala para ele. Porém, você precisa dar valor. E é por isso que nós vamos fazer a inscrição. Então, hoje e na próxima semana, hoje, no próximo domingo, nós estaremos fazendo inscrição para a galera da comunidade. Como que vai funcionar essa inscrição? Vai ser só você, mano, ou mais alguém? Hoje vai ser só o Rafa, eu acho que vai estar anotando. No final do culto, levanta a mão, Ana, por favor. Tá vendo a Ana lá atrás? Olha para trás, por favor. Agora pode. Atrás da Ana tem uma mesa, e ali naquela mesa vai ter o nosso amado Rafael ou qualquer outra pessoa que ele indicar, para anotar o seu nome e seu telefone, para fazer a sua inscrição desses dias, e nós vamos te entregar uma... Pode baixar, Ana, muito obrigado. Para fazer a sua inscrição e te entregar a pulseira, né? Porque como os lugares são contados, então não tem como a gente abrir para todo mundo. Hoje não tem pulseira, não vai entregar hoje. Pode falar. Irmãos, só para complementar aqui, é o seguinte, tem muitas pessoas que são de fora, que querem estar aqui e já nos procuraram para estar aqui. Então, como vai ser algo que é gratuito, justamente para favorecer os irmãos, é importante que você valorize, que você dê seu nome, porque, de fato, por você estar aqui, você está tendo a prioridade de fazer sua inscrição nessas 2 semanas. Após isso, vai ser aberto, inclusive tem igrejas de Sorriso e de Diamantino que nos procuraram para estarem aqui. Ou seja, se você não der o seu nome e não conseguir essa pulseira e depois tiver lotado o lugar, porque nós não podemos colocar mais pessoas do que isso aqui suporta, infelizmente, você não poderá participar. Por quê? Porque nós precisamos aprender a dar valor. Amém? Você tem uma ideia, tem um pastor amigo nosso, e aí eu compartilhei com ele, né? Porque é uma pessoa que tem participado aí e tal.
Eu compartilhei, falou, olha, o Reinhard vai estar conosco, mas... Pode falar. O horário? Não sei, não conheço, não convi. Nós vamos divulgar no Instagram da comunidade e no Facebook e nos grupos. A princípio é 7h30, né? Porque por causa do trabalho e tal, você vai para casa, toma um banho, dá uma renovada no corpo e vem para cá. Então a princípio vai ser 7h30. A não ser no dia 15. Dia 15 nós queremos fazer um culto, né, uma reunião, aí, uma ministração, primeiro para as crianças. Então é muito provável que nós vamos iniciar 19 horas das crianças e 20 horas dos adultos, né? Mas a gente ainda vai definir. Então você vai ser avisado, fique em paz. Mas voltando ao que eu estava falando, eu compartilhei com esse pastor, falei, olha, nós não temos espaço, então nós não vamos divulgar, né? Mas se você quiser estar lá conosco, eu vou falar para você o dia tal, porque ele e a esposa dele são 2 pessoas. Aí o que ele fez? Divulgou para a igreja. Então nós precisamos se organizar, senão vai ficar a galera lá fora e aí não dá muito certo. E então nós vamos fazer dessa forma, ok? Final do culto, você vai se dirigir lá no fundo, naquela mesa da livraria, e você vai fazer sua inscrição, seu nome, seu telefone, e aí nós vamos te entregar uma pulseira para que você garanta o seu lugar. Nós vamos pegar seu nome, seu telefone, e aí quando tiver a pulseira nós vamos te entregar ela. Ok. É isso. Vou começar a colocar alguém para dar aviso no meu lugar. Quem que se candidata aí a dar aviso no meu lugar? Alguém dinâmico. Tem os irmãos bem joia, né, para dar aviso. Bem. Alguém que é membro da comunidade ainda não preencheu o cadastro de membro? Foi claro? Quem é membro e não preencheu o cadastro, ou não devolveu, se você não devolveu, por favor, devolva. Se você ainda não preencheu, você não pegou, vem aqui comigo agora e pega sua folha. Se você não pode porque você está com o neném no colo, pede para a pessoa que está do seu lado pegar para você. Que tem a irmã ali atrás que está com o neném. Alguém precisa da ficha? Uma ou duas. É uma por pessoa. Filho, tu não preencheu ainda, filho? Eu vou até vocês se vocês não querem vir até mim. Alguém mais? Tem mais uma aqui. Perdeu o Playboy. Nós vamos fazer mais. Sempre precisa de mais. Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Você que não fez o Raízes, mas você quer participar do Raízes, você pode começar a segunda etapa agora dia 28 conosco. Tem pessoas que já procuraram, né, que não puderam estar aqui no sábado, mas que desejam estar participando. Então, se você não fez a primeira etapa do Raízes, mas você quer participar da segunda, você pode também pegar a ficha de inscrição aqui e participar. Começa dia 28 agora, domingo 8h30 da manhã, 8h30, né? 8h30 da manhã, domingo dia 28 de abril. Estou esquecendo de mais alguma coisa? Ok. Vamos lá. Hoje eu vou pregar. Hoje o Senhor não falou que não é para pregar. Então hoje vai. Vamos orar mais uma vez? Por que a gente fecha os olhos quando vai orar, hein? Por quê? Alguém falou, boa pergunta. Minha filha fala assim, uai pai, eu tenho visão com o olho aberto, por que eu vou fechar para orar? Eu preciso fechar, senão eu me distraio. Eu prefiro fechar. Então, se você é assim como eu, feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Esteja atento para aquilo que o Senhor quer falar no seu coração.
Pai, eu sei que o Senhor quer nos levar a um outro nível. Pai, eu sei que o Senhor tem nos conduzido a dar um passo adiante no propósito que o Senhor tem para nós como igreja e como indivíduo também. Pai, obrigado porque nós temos entendido a importância do corpo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem impresso no nosso coração a importância de nós estarmos reunidos, a importância que nós temos para o nosso irmão, de compartilhar o nosso coração, de poder servir. Pai, nós entendemos que esse ambiente de amor, nós entendemos que essa cultura de honra, elas manifestam o Teu reino. Pai, o desejo do nosso coração, como o Senhor bem sabe, não é estabelecer uma cultura nova. O desejo do nosso coração não é criar uma cultura que nos agrada, uma cultura que ela vai de acordo com os nossos interesses como igreja. Pai, mas o desejo do nosso coração é realmente ver a cultura do Teu reino sendo impressa em nossas vidas e na vida das pessoas que estão conosco. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos dá revelação, ministra no nosso coração. Nós somos responsáveis pela nossa mente, os nossos pensamentos, e nós decidimos agora manter o nosso pensamento somente naquilo que o Senhor quer falar conosco. E às vezes, Pai, não vai ser através da minha voz, pode ser que seja através da Sua voz no coração de algum irmão. Por isso que nós estejamos atentos, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor quer falar. Amém. Cuida do seu coração. Cuida do seu coração, por favor. Porque nosso coração ele é muito rápido. Nosso coração ele pensa muito rápido. Muito, muito, muito. E se você bobear, ele foge daquilo que você precisa. Então cuida dele. Você sabia que o nosso coração pensa? Você sabia que o nosso coração tem neurônio? Sabia disso? Nosso coração, ele tem neurônios. Se você não acredita em mim, você pode pesquisar quando você chegar em casa. Semana que vem daí você me conta. E é por isso que nós precisamos ensinar o nosso coração. Você sabe que Tiago, o livro de Tiago fala que a língua, ela é um órgão, como? Indomável. Eu ia falar irrefreável, mas eu não estava, né? E ninguém pode domar a língua, sabia? Você não consegue domar a sua língua? Aí você fala assim, mas e aí, como é que faz então se eu não consigo domar a língua? Vou deixar o trem correr solto? Aí tem outro versículo que fala, a boca fala do que está cheio o coração. A partir do momento que nós ensinamos o nosso coração, as palavras que saem da nossa boca, elas mudam. E a responsabilidade de ensinar o coração é nossa. O Senhor, Ele não ensina o nosso coração. Nós ensinamos o nosso coração. Nós pegamos mentiras, nós comparamos com as verdades da palavra de Deus, aí nós jogamos fora as mentiras e nós ficamos com a verdade. É assim que você ensina o coração. E esse é um trabalho do crente.
Deixa eu mudar o assunto, que não é sobre isso que nós vamos falar. Não é, mas é. Você sabe que quando Deus, Ele decidiu tirar o povo do Egito, quando Deus pega aquele 1 milhão de homens e mais mulheres e crianças e aquela galera toda, e o Senhor decide libertar eles do Egito, eu acredito que esse foi um evento. Imagina, quantos milhões de pessoas será que tinha lá? Não é porque mulher não era contada, nem jovem menos de 20 anos. Então, se cada homem tinha uma esposa e cada família tinha um filho, já dá 3 milhões. Né? Mas judeu gosta de ter mais filho. Então, imagina quantas pessoas tinha. Imagina essa galera andando junta, em cima da terra. Cara, se tivesse Google Earth naquela época, dava para ver eles andando em tempo real. Imagina. Que loucura que devia ser. E esse foi um evento realmente que marcou a história. O dia em que o Senhor, Ele tirou o povo de Israel da terra do Egito, libertou eles das mãos de Faraó e conduziu eles até a terra prometida, até a nova Canaã. Então, qual que era o propósito de Deus na vida desse povo? Quem conhece a história, me ajuda. Qual que era o propósito de Deus na vida desse povo? Libertar só? Deus queria levar eles para a terra prometida. Deus queria libertar eles das mãos do Egito, das mãos do Faraó, e levar eles para a terra prometida. E esse evento maravilhoso que marcou a história, ele teve um ponto-chave muito importante para eles, que foi o momento em que eles passaram pelo Mar Vermelho, o Mar Vermelho. Agora eu pergunto para você, eles tinham opção de não passar o Mar Vermelho? Até que tinha, né? Mas se eles não passassem o Mar Vermelho, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer. Faraó e o seu exército estavam atrás deles. Imagina você com a sua família fugindo daquela vida de escravidão, e vocês se deparam com o Mar Vermelho. E atrás de vocês tem um exército querendo matar todo mundo. O que foi? Você está imaginando? Agora eu não vou contar piada. Você lembrou do irmão teu? Não? Não pesquise em casa isso. Cara, imagina o povo, as famílias chegando em frente ao Mar Vermelho. Para de rir, por favor. Em frente ao Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás deles. Eles não tinham outra opção. Ou eles morriam pelas armas de Faraó, ou eles se afogavam no Mar Vermelho. Mas já que tá, que vá, não é verdade? Aí Deus manda Moisés, ele pisar as águas, e acontece o quê? O mar se abre para ele. E esse evento, ele também aponta para um evento que acontece nas nossas vidas. Você sabe qual é? Batismo. Você está fugindo do capeta. Não aguento mais essa vida. Eu vou para o inferno. Não aguento mais de desgraça. É só tragédia na minha vida. É só tristeza. Aí vem um filho de Deus e fala assim: os seus problemas acabaram-se. Você vai conhecer Jesus.
Aí você fala assim, cara, agora minha vida vai mudar. E você é batizado nas águas, ok? Você conhece Jesus, você rende a sua vida para Ele. E aí você é batizado nas águas. E esse batismo, ele representa realmente um novo nascimento na sua vida. Você está declarando que a partir desse momento você não vai mais viver a vida que você vivia. Você tem uma nova vida, uma nova confissão de fé. Você crê em novas coisas. Você é uma nova pessoa. E da mesma forma que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, nós também somos batizados nas águas. Esse é o primeiro ponto da nossa vida. Só que o interessante na vida do povo de Israel é que o Senhor, ele não tinha apenas a saída do cativeiro para eles. O Senhor, ele também tinha uma entrada triunfal na terra prometida. Porque Deus, ele não apenas ia tirar o povo do mundo, porque Egito, ele representa o mundo, Faraó, ele representa o diabo. E não apenas o Senhor queria arrancar o povo das mãos do diabo e arrancar o povo do mundo, mas Ele queria também colocar eles na terra prometida. Porque o coração do Senhor realmente, ele se importava com aquele povo. E o Senhor desejava que eles tivessem uma vida boa, uma vida alegre, uma vida desfrutando realmente da herança do Senhor. Só que para que eles chegassem à terra prometida, era necessário que eles passassem o Jordão. Esse era um outro rio. Ele não era tão grande, mas ele era um rio. E acontece um problema muito sério quando nós temos fé para a nossa salvação. E aí você fala assim, eu acredito em Jesus, e eu creio que se eu render a minha vida para Cristo, eu sou salvo. E aí alguém fala assim, então agora que você crê, você precisa ser batizado nas águas. E você é batizado nas águas. Você fala assim, uau, saí do Egito, agora é só alegria. E você para por aí. Só que há um problema muito sério quando nós temos fé para sair do Egito, para sair do mundo, para sermos salvos, mas nós não temos fé para viver o reino de Deus. E eu tenho uma notícia muito triste para você. Infelizmente, eu não posso falar a maioria, né? Porque eu não tenho essa estatística, mas muitos crentes hoje, eles têm fé para serem salvos, mas eles não têm fé para viver o reino. Eles saíram do Egito, eles passaram o Mar Vermelho, mas eles não conseguiram cruzar o Jordão e eles não chegaram na terra prometida. E essa terra prometida para nós cristãos é realmente viver a vida no domínio do rei, no domínio do rei. Porque às vezes nós realmente temos essa fé para a salvação e nós falamos, uau, sou salvo. Mas nós não entendemos que a partir do momento que nós passamos antes nosso rei era o capeta. Fala assim, fala, o seu rei, pode olhar para esse irmão ali, você não vai apanhar dele. O seu rei, querendo você, ou não, era o diabo. Miseriqueima, diz o outro, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas é verdade. Ou nós pertencemos ao Senhor, ou você fala assim, eu mando na minha vida. Você que pensa. Só de você pensar assim, filho, você já pulou o muro já. E aí a pessoa, ela sai realmente desse domínio do diabo, que não aconteceu conosco, graças a Deus, nós nascemos todos cristãos, né? Entregamos a vida para Jesus no ventre da nossa mãe, e nós todos realmente, nós não, né? Os outros. E as pessoas, elas viviam no domínio do diabo.
E aí elas conheceram Jesus e elas falaram assim: agora eu sou livre para viver a minha vida. Mas eu preciso te contar que você vivia em um reino das trevas. E aí, a partir do momento que você recebe a Cristo e você nasce de novo, você passa para o reino da luz. Mas se é um reino, há um rei. E se há um rei, ele tem que dominar sobre a sua vida. Ou você tem a sua vida debaixo do domínio desse rei, ou você está fora do reino. Não estava aqui no esboço. E essa é a espera para a qual nós fomos salvos. Para que nós pertençamos. Existe? Obrigado. Ufa. Para que nós pertençamos ao domínio de Cristo, porque Ele é o Rei dos Reis. É Ele quem está assentado em sublime trono de glória. É Ele quem vai receber o despojo das nossas vidas e as nossas obras, porque Ele é o Rei. E esse reino é dele. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, Ele não nos salva somente para a gente sair do inferno, porque a passagem para o inferno estava comprada. Você não precisava fazer nada para ir para o inferno. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós ganhamos o céu por herança. Aqui você já foi para o céu? Alguém já morreu? Não? Então ainda é esperança. Nós não fomos para lá. Não se engane. Não se engane. Não se engane. Nós ainda não fomos para o céu. Você já parou para pensar nisso? Que você ainda não foi para lá? Será que a sua fé vai te levar para lá? Dá medo, né? Dá nada, estou em paz com Jesus, irmãos. Ele nos tira desse reino das trevas e Ele nos leva para o reino da sua maravilhosa luz. Só que o reino das trevas, ele tem um rei, e o reino da luz ele também tem. E não é necessário apenas que a gente passe só pelo mar vermelho ou pelo batismo nas águas, mas é necessário que nós tenhamos fé para poder viver esse reino. Números capítulo 32 e 33, nós vemos um fato muito interessante, e você pode abrir, mas nós não vamos ler, você pode ler em casa. Só que o que é tão interessante nesses capítulos é que das 12 tribos de Israel, porque o Senhor ele pega todo esse povo, ele organiza essa galera em 12 tribos. E dessas 12 tribos, 2,5 tribos não querem entrar na Canaã. Eles não querem entrar na nova Canaã. Eles olham para o Jordão e falam assim: nós não vamos passar esse rio não, Manuel. Acho que nós vamos ficar por aqui mesmo. Você sabe o que eles fizeram? Eles olharam assim, falaram: nós somos criadores de gado. E a terra para esse lado do Jordão, ela é melhor que do outro lado. Então vamos ficar por aqui? E essas 2,5 tribos, elas ficam do outro lado. E aí eu faço uma pergunta para você: de que lado estava a terra prometida? Ela estava do lado mais perto do Egito, antes do Jordão, ou no lado mais longe do Egito, depois do Jordão? Depois do Jordão. E essas 2,5 tribos que decidiram não passar o Jordão, eles entraram na terra prometida, sim ou não? No entanto, eles ficaram ali. Conversaram com Moisés, Moisés consultou o Senhor e o Senhor consentiu, e eles ficaram ali. E 9,5 tribos atravessaram o rio. Deus exige que todas as 12 tribos trabalhem para que os outros possam transpor o Jordão e conquistar aquelas outras nações que moravam ali, e constituíssem aquilo ali realmente por herança. E infelizmente esse rio ainda é divisor para muitos de nós no meio cristão. Eles não são inferiores,
e nem tem menos poder, mas existe mais do outro lado do rio. Só que aí acontece que alguém conhece Jesus e olha assim: eu sou criador de gado, esse lado aqui tem mais pasto, eu vou ficar por aqui. O outro lado exige demais, eu preciso morrer. Aí Deus fala assim: não, mas vocês vão ter que ajudar, vocês são um povo só, vocês têm que se ajudar a cruzar do outro lado. Fala assim: eu vou ajudar, mas eu vou ficar aqui desse lado. Essa história é semelhante para você? E o que essa história de Êxodo nos mostra é que é possível as pessoas elas serem tiradas da escravidão, mas mesmo assim elas se deterem antes de entrar na terra das promessas. E aí elas começam a olhar para o reino de Deus como algo futuro. O reino de Deus virá. Um dia o sofrimento vai acabar. Um dia Jesus vai vir buscar a igreja. Vai ser glorioso esse dia. O choro vai cessar. Não vai haver fome, não vai haver dor. É verdade, esse dia vai chegar. Mas nós fomos chamados para viver esse reino hoje. Nós fomos chamados para estabelecer esse reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, é necessário que você não olhe para a sua criação e você olhe para aquilo que Deus tem para você. Às vezes os seus bois vão ter que morrer de fome, mas é porque seus bois não sabem nadar, e a promessa está do outro lado. Sabe o que é muito triste? É muito triste que os cristãos, até ontem à noite a Jace estava compartilhando um versículo. Qual que era o versículo que Paulo falava para Timóteo lá em 2 Timóteo? Você lembra o capítulo? E Paulo falava para Timóteo a respeito dos últimos dias, e realmente isso tem acontecido, de homens que eles se amam mais do que a Cristo, homens que buscam mais o seu interesse do que o de Cristo. 2 Timóteo 3:2, acho que compensa abrir. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos. Não fala, mas na sua cabeça, o que é uma pessoa ela ser amante de si mesma? Não precisa nem falar, mas pensa aí, só um pouquinho. O que é uma pessoa ela ser amante de si mesma, Gustavo? Avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. E aí Paulo fala assim: tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, destes afasta-te. Misericórdia, isso não é nova aliança. Já pensou você ter que afastar de um irmão? Isso aqui deve ser uma heresia que está na Bíblia. Será? Você ter que afastar de alguém, um irmão. É irmão, né? Orgulhoso, só pensa em si mesmo, não está disposto a nada, só quer saber de si, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos. Jesus é o Papai Noel, vamos para o shopping center.
Você sabe que nós temos um irmão muito amado que congrega aqui conosco, que no culto passado nós compartilhamos a respeito da situação dele, nós estamos levantando dinheiro para poder trazer a família dele para cá. Precisamos de 28 mil reais. E você sabe que nessa última quarta-feira aqui na maratona o Senhor compartilhou algo no meu coração. E deixa eu te perguntar, se fosse a sua família, sua mulher e 3 filhos, ou seu esposo e 3 filhos que você não vê há 5 anos e estão passando risco de vida em outro país, o que você faria para trazer eles até você? Mas sabe o que a gente fala? Nós que somos a igreja que ama, falamos assim, não é a minha família, é a dele. Eu não preciso me sacrificar. Se fosse a minha família, eu sacrificava. Eu vendia meu carro, eu trabalhava 2 trabalhos. Só que às vezes nós não temos coragem de falar isso. E a gente só tem atitude de fechar os olhos e ir para nossa casa. E aí nós somos hipócritas o bastante para olhar e falar assim, cadê o amor da igreja? Os irmãos têm que amar. Isso é hipocrisia. Você sabe por quê? Porque quando eu preciso amar, eu espero que o outro ame no meu lugar. E 1 João 4,17 fala assim, se você vê alguém passando necessidade, um irmão, e você fechar o coração para ele, fala assim, como pode o amor permanecer em você? É nova aliança também. Glória a Deus, aleluia. Não, mas eu tenho os meus planos, eu tenho os meus projetos. Eu. Já viu morto falar eu, Gustavo? Irmão, se o morto falar eu, ou você glorifica porque foi um milagre, ou você corre porque é assombração. Né? Ou ressuscitou, ou sei lá. Porque morto não fala eu. E aí nós culpamos o Senhor, porque nós não desfrutamos do reino, mas nós não queremos passar o Jordão. Não é minha família. Se fosse minha família, eu me desdobrava. E aí nós somos capazes de falar assim, nós somos da família de Cristo. Meu Deus, quanta hipocrisia, irmãos. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o Senhor. Sabe, antes de você cobrar amor de alguém, ame. Antes de você cobrar, apontar para algum irmão e falar que ele não ama, cara, morre por outro. Depois que você morrer por alguém, você fala assim, não, eu posso falar, porque eu tenho realidade de vida. Assim como o Tiago fala, eu não tenho só fé, mas eu tenho obras. Você sabe por quê? Porque a fé que eu tenho, ela faz gerar algo em mim. A fé que eu tenho, ela fala que eu morri, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E agora eu faço a vontade dele, não a minha. Mas eu falo assim, eu tenho os meus sonhos. Só que você precisa saber se o seu sonho é o sonho de Deus. Pode ser que você chegue no céu e fale assim, cara, realizei meu sonho. Aí você olha para Jesus e ele está triste. Fala assim, por que você está triste? Porque você não realizou o meu. Mas valeu a pena, o meu eu realizei. Sabe, e de fato toda a geração de 20 anos para cima que saiu do Egito, não atingiu o destino que o Senhor tinha para elas. Eles morreram ali naquela península entre Egito e Canaã. E a razão para que esses destinos fossem abortados foi a falta de arrependimento. O fracasso em permitir que Deus reciclasse a mente deles, aquela mente hipócrita, egoísta e orgulhosa de quem vem do mundo. E o fracasso em permitir que Deus reciclasse a mente deles de uma mente de servidão do Egito, uma mente que serve o eu, uma mente que serve os meus sonhos, os meus desejos, as minhas necessidades, para a mente daqueles que se comprometeram a andar com Deus. E infelizmente nós vivemos isso ainda na atualidade. E o que é mais triste
Na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo, irmãos. Na igreja de Cristo. E da mesma forma, muitos cristãos eles se arrependem para serem salvos, mas não é o suficiente para ter a mente renovada, possibilitando assim viver esse reino maravilhoso. Nós precisamos entender que nem tudo que é bom é de Deus. Às vezes aos seus olhos pode ser algo muito bom, mas não é de Deus. Não tem aquela historinha batida do irmão que sonhava em comprar um jet ski? E aí depois que ele comprou, ele começou a faltar culto todo domingo porque ele precisava andar de jet ski? É bom, mas para ele não era de Deus. Ele não tem autocontrole. Ele não tem sabedoria para administrar as coisas. Nem tudo que é bom é de Deus. Casar é bom? É bom casar? Ia fazer uma pergunta aqui, mas se fosse reunião de casais eu fazia, deixa pra lá. Vamos manter no casamento, só não vamos além. E casar é bom, mas se for no momento errado, é de Deus? Mas casar é bom. Se for com a pessoa errada, é de Deus? Fala assim, porque Deus colocou essa pessoa do meu lado. Mas, irmão, casou, fião. Agora, ora. Deixa Deus te usar para demonstrar amor. Que o pior no casamento é o ministério da pá, né? Tudo por cônjuge. Meu cônjuge, porque meu cônjuge. Parece que eu travou a fita, né? Meu cônjuge. O ministério da enxada é melhor. E nem tudo que é bom é de Deus. Às vezes aquilo que os seus olhos desejam tanto pode não agradar o coração do Pai. Sabe, eu queria te pedir um favor. Se você tem conhecido a nova aliança em Cristo, o que significa o sacrifício de Jesus para nós cristãos, por favor, não peça mais para o Senhor se é pecado. Ou não se sinta mais acusado quando você pecar. Fala assim, o que ele vai falar? Heresia? Não, você não tem que preocupar com o pecado. Você tem que preocupar em agradar o coração do Pai. Amém. Irmãos, o pecado ficou na cruz. O pecado ele abre brecha na sua vida para o diabo te destruir. Mas Deus ele não te condena mais por isso, porque Ele já condenou Jesus. Agora, se você conhece o amor de Deus, então se preocupa em agradar o coração dele. Sabe, às vezes algo que é muito bom, ele pode não agradar o coração do Pai, porque vai afastar você dele. E a primeira instrução de Jesus no seu ministério foi em Marcos capítulo 1, versos 14 e 15, que diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Sabe, só que muitos cristãos eles perdem muito do que está disponível nessa autêntica vida cristã e correm o perigo de se contentar com uma vida religiosa e formal. A religião, queridos, ela é o contrário do reino de Deus. A religião, ela é o contrário, porque o reino de Deus ele é a esfera do domínio do rei. Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei? Quem é o rei da sua vida? Quem é o rei da sua vida? Esse lado aqui, quem é o rei da sua vida? Jesus. Obrigado. Sabe, isso é o que todo homem, toda mulher e toda criança busca. Isso é a necessidade de todas as pessoas. Todas as pessoas. E a religião, por natureza, ela dá valor a uma forma sem poder.
a uma informação sem experiência nenhuma. Ela faz com que o seu exterior ele seja mais importante do que aquilo que está dentro de você. Você sabe que a religião, ela fala para você o seguinte: se você pecar, não me deixa saber. Senão você vai ter que ficar de banco, né? Se você pecar. O Emanuel está concordando lá. A religião, ela faz isso. E sabe o que isso produz? Ela produz as pessoas mais expert em esconder falhas. A religião, ela é fera. A religião, ela presta coaching para as pessoas que querem esconder suas falhas. Porque o que está por fora é mais importante do que o que está por dentro. Mas o reino é diferente. O reino fala que Jesus, ele não tinha beleza e ele não tinha formosura. Ele não tinha nada que nos agradasse aos olhos. E a religião rejeitou ele. Porque eles esperavam o Rei dos Reis, montado em um cavalo branco vindo dos céus. Eles só perderam o time da história, porque ele vai vir. Mas o reino importa com aquilo que está dentro de você. E nós precisamos ser um povo que não está disposto a sacrificar os ideais do reino por substitutos artificiais. Enquanto Moisés ele estava lá no monte falando face a face com Deus, o povo de Israel lá no acampamento, no arraial, eles estavam fazendo o quê? Bezerro de ouro. Enquanto Moisés sobe o monte para falar com Deus, o povo começa a fazer um bezerro de ouro para eles prestarem culto. Ouça, a religião, ela nunca passou vida e realidade para as pessoas. Há uma diferença gritante entre cristianismo e religião. Jesus, ele nunca pregou religião. Se alguém falar para você, de que religião você é? Você fala assim, nenhuma. Eu não tenho religião. Jesus não tinha religião. Como o irmão fala, Jesus não era nem evangélico. Porque o evangelho não existia naquela época. Mas eu gostaria muito que as pessoas olhassem para mim, como elas olharam para aqueles irmãos e elas falaram assim: eles parecem pequenos cristos. Esses são os cristãos. E há uma diferença gritante entre os dois. E essa diferença é você conhecer e ser conhecido por Deus. Jesus ele adverte em Mateus 7,23 que o Pai diria a alguns que não os conhece. E aí deixa eu perguntar para você: Deus, ele conhece o seu lado imoral e perverso? Se você tiver esse lado, será que Deus conhece ele? Ou você tenta esconder as suas falhas do Senhor? É de extrema importância que o Senhor nos conheça pelos nossos lábios. Você sabe por quê? Porque quando eu reconheço, o meu coração entende quem é o meu Senhor. Quando eu declaro com os meus lábios quem é senhorio na minha vida, o meu coração vai entender que ele não pode agir por conta própria. E aí nós nos abrimos para a repreensão e para a mudança. Você precisa abrir a porta do relacionamento com Ele. Ser conhecido por Deus é a coisa mais importante da vida e ela não vai acontecer sem a nossa rendição em resposta ao sacrifício dele. Êxodo capítulo 19, versos 3 ao 6 fala assim: subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até mim. Depois que eu conheci a nova aliança, eu comecei a ler Êxodo com outros olhos, sério. Eu comecei a me apaixonar por essas histórias.
Porque antes eu vi um Deus perverso. Eu vi um Deus que julgava e condenava o povo. Mas eu nunca tinha buscado conhecer o coração dele. E ele fala assim: tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei até a mim. E aí o Senhor fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha. Vós me serei reino e sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, Deus não tinha dado lei nenhuma para eles ainda. E Deus, ele derrama o seu coração para o povo e fala assim: eu quero que vocês sejam os meus sacerdotes, a minha nação santa. Só que no capítulo, isso é o capítulo 19, e no capítulo 20, versos 18 e 19, o povo rejeita esse convite por medo de morrer, e decide que Moisés seria o seu intermediador. E diz assim: todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, que era o monte Sinai. E o povo, observando, estremeceu e ficou de longe. E eles disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Porém, Moisés, ele já tinha intimidade com a voz de Deus. E nos versos 20 e 21, ele vê toda essa situação com outros olhos, porque ele conhecia quem era o Senhor. E ele diz assim: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, e Moisés, porém, ele se achegou à nuvem escura, onde Deus estava. E tem algo que me chama a atenção aqui na história de Moisés. Gênesis capítulo 18 conta a história de quando os irmãos de Moisés, eles se levantam contra ele, porque Moisés tinha feito algo de errado realmente. Por favor, presta atenção em mim. Moisés tinha feito algo de errado e os irmãos dele se levantam para apontar o dedo para ele. E Deus, ele fala algo muito poderoso. Deus fala assim: com os profetas eu falo através de sinais, através de sonhos, visões, mas com Moisés eu falo face a face. Gênesis capítulo 18, versos 1 e 3 fala que Abraão, ele senta e ele come com Deus quando Deus vai até ele. Gênesis 32, versos 22 ao 32 diz que Jacó, ele luta com Deus em Peniel. Porque a palavra fala que ele lutou com Deus e com os homens. E ele venceu. Juízes capítulo 6, versos 22 e 23, Gideão, ele vê o anjo do Senhor. E o anjo, quem é o anjo do Senhor? Cristo. Ele é o anjo do Senhor. E Gideão vê o anjo do Senhor, ele se prostra. E o anjo do Senhor fala assim: fica tranquilo, você não vai morrer. E João, em Apocalipse capítulo 1, versos 9 ao 18, ele vê Jesus e ele cai como morto, mas ele não estava morto. Mas por que todas essas histórias elas vão despertar sua atenção?
Porque nós falamos aqui de homens que viram Deus face a face, homens que lutaram com Deus. Em Êxodo 33, verso 20, Deus fala a Moisés: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Mas nenhum desses homens morreu. E aí nós percebemos que Moisés entendeu que para poder conhecer mais desse Deus, vale a pena se arriscar de morte. E isso separou ele daqueles milhões de pessoas que saíram de Israel. E isso até hoje separa milhões de cristãos que foram salvos por Jesus, mas não conhecem o Senhor para viver o seu reino. E mais tarde o próprio Deus declara que ele falava com Moisés face a face. E como que nós entendemos isso? Fiz bagunça. Como que nós entendemos isso? Olhando para esses homens como Jacó, como Abraão, como Gideão, como José, o discípulo amado de Jesus, nós percebemos que quando nós encontramos o Senhor, nós não morremos, mas nós não vamos mais ser os mesmos. E ver o Senhor realmente tem um preço, porque nós não vamos mais ser os mesmos. Algo em nós sempre morre, mas é sempre a parte que está nos impedindo de ser mais parecidos com Jesus. E você acha que o Rafa limpar a água é mais importante do que a palavra que eu estou pregando? Deixa que eu seguro. É como a história do homem que ele esculpia elefantes na rocha. E pelo elefante ele ser um animal muito grande, e esculpir na rocha era um trabalho tão difícil. Alguém chegou e perguntou para ele: como que você faz isso? Aí ele falou: é simples, eu apenas removo os pedaços que não se parecem com um elefante. E removendo esses pedaços, o elefante começa a aparecer. E é exatamente isso que o Senhor faz conosco em nossa história de crescimento com Ele. Ele retira de nós as partes que não têm semelhança com Jesus. E não há forma melhor dele fazer isso, a não ser que nos encontros que nós temos com Ele. E dias atrás, enquanto nós tínhamos um momento lá em casa, eu e minha família, o Senhor, Ele me mostrou algo muito triste. E Ele me mostrava um homem que ele se prostrava para adorar o Senhor, e aí ele levantava e ele voltava para os seus afazeres. E aquilo gerou um clamor dentro do meu coração. E eu comecei a pedir, eu falei: Senhor, restaura. Falei: restaura esse propósito. Sabe, e o Senhor, Ele me falava que o propósito de todos os homens Isaías capítulo 45, versos 22 e 23 diz assim: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. E aí o Senhor me trouxe à memória essa passagem, e Ele falou assim: esse é o meu propósito,
para todos os homens. Aí a Isabela, ela estava conosco ali naquele momento, e ela falou assim: eu preciso contar uma visão que eu tive. Ela fica muito empolgada quando ela tem visão, e ela quer parar tudo para poder contar. E ela falou assim, que ela via dois corações. Um coração ela representava o Senhor, e outro coração representava um homem. E ela falou que aqueles corações eles iam se aproximando, e quando eles estavam bem perto, aquele homem lembrava que ele tinha afazeres, que ele tinha negócios, que ele tinha coisas no mundo, e ele afastava do coração do Senhor. E aí depois o coração ele começava a chegar perto, aproximava, e quando ele estava bem pertinho, ele começava a afastar novamente. Sabe, nós fomos criados para Ele. Irmãos, nós precisamos entender de uma vez por todas, nós fomos criados para Ele. Dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Nós não fomos criados para os nossos sonhos, nós não fomos criados para os nossos projetos, nós não fomos criados para trabalhar para pessoas. Nós fomos criados para Ele, e tudo que nós façamos, nós precisamos fazer como para o Senhor. Nós pertencemos a Ele. Só que infelizmente 2,5 tribos, eles olharam para aquela terra antes do Jordão e falaram assim: essa terra é melhor para nós. Você sabe por quê? Porque eles estavam preocupados com eles mesmos. E o que me parece claro é que Moisés e os que tiveram um encontro pessoal com Deus, eles tiveram acesso, eles entraram em uma dimensão da verdade que ela não está acessível àqueles que se contentam com a letra da lei ou com um conhecimento a respeito de Deus. Porque o Senhor fala assim: eu colocarei do meu espírito no coração deles, e ninguém mais dirá conhece o Senhor, porque eles me conhecerão. Só que nós ainda terceirizamos. Nós ainda terceirizamos. Só que esses homens que viram o Senhor face a face, eles não terceirizavam. Isso fez Moisés ser separado de todos aqueles milhões de pessoas, porque ele falou assim: eu morro, mas eu vou falar com o Senhor. Moisés, ele era tão ousado, e eu acredito que ele conhecia tanto o Senhor, porque um dia ele falou assim: Senhor, o Senhor risca o meu nome do livro da vida, mas não faz isso que o Senhor quer fazer com o povo. Ele era ousado demais. Quando nós, às vezes, nós falaremos assim: não, pode matar, mas não me mata não, não risca meu nome não, a culpa é dele. Pode até a Bíblia parecer confusa ou contraditória por contar histórias de dois tipos de pessoas: aquelas que escolhem um relacionamento com Deus e aquelas que escolhem a religião, bem como as diferentes respostas que Deus dá para as duas pessoas. E nós vemos nesses exemplos histórias dos que viram a Deus e não morreram, embora a Bíblia diga que eles morreriam. E sabe, Deus ele inclui esse tipo de paradoxo nas Escrituras, porque eles funcionam para separar os que desejam conhecer a Deus daqueles que simplesmente querem saber a respeito de Deus. Muitas pessoas se contentam em saber a respeito dele, só que tem pessoas dispostas a morrer para ter um relacionamento pessoal com ele.
Ontem à noite nós falávamos lá na praça, no OTB, sobre tesouros escondidos. Carol estava falando a respeito disso. A respeito de tesouros escondidos. A respeito de coisas preciosas que o Senhor tem para cada um de nós. E aí na hora o Senhor falou no meu coração o motivo deles estarem escondidos e veio de encontro com algo que Deus me falou esses dias atrás. Culto passado que eu não preguei. Falei, Senhor, eu não vou pregar. Fiquei até 2 horas da manhã preparando. Aí Ele falou assim, filho, olha o tempo que nós passamos juntos. E o Senhor, Ele tem tesouros escondidos para que nós possamos nos relacionar com Ele. E nós vamos descobrindo esses tesouros. Porque Moisés, ele conheceu o coração de Deus, porque ele se dispôs a morrer e passar tempo de intimidade com Ele. E esses homens, eles só conheceram Ele face a face, porque não importaram com a morte. Eles julgaram ser mais importante conhecê-lo do que continuar vivos. Você já se viu dessa forma? O que passa no seu coração? Se você pensasse que você tinha que fazer uma escolha. Se eu estiver face a face com Deus, eu posso morrer. Será que vale a pena? Se faz essa pergunta. Olha, se você quiser me conhecer realmente como eu sou, vai ser o último dia da sua vida. Aí eu diria assim, então deixa eu passar mais uns dias com a minha família antes. Qual seria a sua resposta? Esses homens, eles julgaram ser mais importante conhecê-lo do que continuar vivo. Com que intensidade nós queremos conhecê-lo e ser conhecidos por Ele? Chamar a galera do louvor aqui, por favor. A criança, ela não calcula. A criança, ela não avalia o preço. A criança, ela só corre. E aí Jesus fala assim, deixe que esses pequeninos venham a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Só que quando nós crescemos e nós nos tornamos adultos, nós começamos a avaliar muitos preços. E nós só podemos viver o reino, que é a nossa terra prometida, se nós estivermos dispostos a abraçar a aventura de experimentar Deus como Ele é. Vamos ficar de pé, por favor? Mas para experimentar Deus como Ele é, nós precisamos largar de egoísmo e olhar para o nosso umbigo e nos preocupar com aquilo que Ele tem para nós. Sabe, do fundo do meu coração eu queria que você sondasse o seu coração. E eu não preguei isso para que você ficasse acusado ou algo do tipo, mas para que realmente você, se você não tem vivido essa vida disposta a morrer para conhecer Ele, mas que realmente você tome essa decisão nessa noite, para que você não fique antes do Jordão, mas para que você possa mergulhar nas águas do Jordão, e você possa sair no outro lado na terra prometida, para que você possa realmente começar a garimpar esses tesouros escondidos do Senhor, para que você possa garimpar na sua intimidade com Ele, essa herança maravilhosa que nós temos em Cristo, e que você comece a não ser apenas um consumidor daquilo que o Senhor tem, mas que você se torne um celeiro de mantimento para as pessoas que têm se achegado até você, sabe, com uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de fé, uma oração por cura, sabe, uma palavra de gratidão, um gesto de amor.
Querido, Jesus, Ele é o nosso exemplo. E Ele morreu na cruz. Só que nós precisamos entender que Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário para nos livrar do inferno e cumprir o propósito dele. Não porque os nossos sonhos eles fossem mais gananciosos do que eram antes. Hoje nós pertencemos para Ele, e é isso que importa a gente saber. Hoje no nosso casamento, irmãos, marido e mulher, você pertence para o Senhor. E aquilo que você faz para o seu cônjuge é para o Senhor que você faz. E se você olhasse para o seu cônjuge e visse Cristo, será que você agiria da mesma forma? Será que se você olhasse para o seu cônjuge como você olha para Cristo, você seria uma pessoa autocentrada, centralizadora, uma pessoa controladora, uma pessoa egoísta, uma pessoa mais amante de si mesma? Ou você ia falar assim: cara, eu quero morrer por você, eu quero honrar a sua vida, eu quero fazer o nosso casamento valer a pena, eu quero mudar a história que nos trouxe até aqui. Sabe qual seria a nossa atitude se nós começássemos a ver Cristo no rosto da pessoa que mora dentro da nossa casa? Sabe, se eu começasse a ver Cristo no rosto dos meus pais, dos meus filhos. Queridos, nós morremos e hoje a nossa vida pertence a Ele. Tudo que nós fazemos é para glorificar o nome de Cristo, não o nosso nome. Feche seus olhos, por favor. Sonda o seu coração. E se for necessário, conserta o seu caminho nessa noite. Pode deixar a luz amarela ligada, por favor. Sabe, se for necessário, conserta o seu caminho nessa noite. Mas toma uma decisão em Deus, de realmente andar no caminho que Ele tem. E falar: Pai, eu quero Te conhecer a cada dia mais. Eu quero Te conhecer no meu trabalho. Eu quero Te conhecer na minha casa. Eu quero ter tempo de intimidade e comunhão. Eu quero ouvir a Sua voz como eu nunca ouvi, porque eu entendi que eu sou Seu. Eu sou Seu e Tu és meu. Vamos declarar essa canção juntos. Faça dela uma verdade na sua vida. Crianças, vamos fazer silêncio um momento.
Pai, nós reconhecemos que é tudo por Cristo e é tudo para Cristo. Sabe, queridos, eu preciso falar algo para você. Por favor, entenda, é tudo por Ele. Você vai viver os dias mais alegres e mais poderosos da sua vida. Existe uma infinidade de provisão pronta para ser liberada sobre a sua vida, mas nós precisamos entender que é para que Cristo receba a recompensa do seu sacrifício. Queridos, a vida nesse reino ela é maravilhosa, mas por favor entenda, é para que Ele receba a recompensa. É para que Ele receba a recompensa. Sabe, decida viver isso. E você vai viver os dias. Serão dias gloriosos. Dias gloriosos. Apenas declare para o seu coração: é tudo por causa dEle. A minha vida é para Ele. É tudo dEle. É tudo por Ele. Queridos, às vezes nós achamos que tem coisas que podem nos limitar, mas isso não é verdade. Somos nós que nos limitamos, achando que algo é por nós, mas é por Ele. Foi Ele quem morreu naquela cruz, e o Senhor, Ele preparou todas as coisas para que Cristo recebesse a recompensa. E o nosso trabalho é render graças para Ele, é gastar a nossa vida para que Ele receba a sua recompensa, queridos. É tudo por Ele, é tudo por Ele. Ontem nós tivemos aqui a vigília do pijama e muitas das nossas... Pode sentar, por favor, nós já vamos finalizar, mas... Nós tivemos a vigília do pijama aqui, muitas das nossas crianças estiveram aqui nessa noite passada e eles querem compartilhar algumas experiências com vocês. Quem que vai vir aqui? Tem algum voluntário que também vai falar? Boa noite. Ontem nós tivemos a primeira vigília do pijama com os kids e com os juvenis e eles tiveram algumas experiências com Jesus, com o Espírito Santo, e eles gostariam de compartilhar com vocês. Às vezes pode parecer que é algo simples, mas para eles é algo muito poderoso. E eles gostariam de compartilhar porque eles falaram que não só eles, mas cada um de vocês pode viver essas experiências e esses momentos. Eu tive uma visão muito bonita que eu amo ver essa coisa relacionada a isso. Eu amo ver árvores e essa visão é sobre uma árvore. Ela tem galhos só em volta dela, ela não tem folhas nem no meio, nem nesses galhos. Ela tem um coração dentro desse espaço sem nada. E ela tem um tronco com dois lados de troncos, e nesses troncos tem pendurado balões e balanços. E as pessoas, elas podem ir lá a qualquer hora, mesmo sendo uma visão minha, porque essas pessoas podem sentir a mesma experiência de estar naquele balanço, que é uma experiência de ter realmente um coração restaurado depois de conhecer o coração de Deus realmente. Porque você entende o que é ter uma vida com Jesus nela. Ontem, na vigília do pijama que a gente teve, a gente estava tendo um momento com Deus, né, com Jesus. Daí eu deitei e fechei os olhos. Aí ficou tudo escuro, tudo mesmo. Tudo escuro.
Daí eu vi aquela luz se aproximando de mim, com as vozes. Daí eu perguntei quem era. Respondeu, era Jesus e seus anjos. Ele respondeu, eu vim te tirar dessa escuridão. Compartilha a visão da tua família, tá? Oi? Não esquece de compartilhar a visão com a família, tá? Ontem, eu tive uma visão que, assim, eu estava sentada falando com Deus, daí eu perguntei se, como que estava lá em casa, se ia ter algum problema, porque às vezes tem, e ele disse que não ia ter mais nenhum problema, e daí eu comecei a dar muita risada, eu ri muito, daí eu caí e fiquei rindo, e ri bastante. E também Deus me mostrou uma visão da toda a minha família, minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, todo mundo, aqui na igreja dando testemunha sobre a vida deles. Amém. Estou um pouquinho nervosa, mas vai passar. Eu não estava na vigília ontem, porém hoje, a hora que a Isa compartilhou a visão dela sobre a árvore e os balanços, o Espírito Santo foi bem claro em falar comigo que esses balanços só estão vazios pelos adultos, porque eles estão preocupados demais com todas as outras coisas, menos em estar brincando com ele. Que acha que isso é apenas para as crianças, para elas estarem brincando, mas não é. Como a Isa falou, todos nós podemos ter essas experiências. Não estamos tendo porque nós não queremos ter. Então a gente precisa parar de dar importância para tudo em nossa volta e tirar um tempinho e ir lá brincar com ele nesse balanço, que as experiências que todas as crianças estão tendo, cada um vai ter também. Amém? Glória a Deus. Pessoal, só se você tiver oportunidade, peça para participar, nem que seja um pouco, sabe, desse projeto. É algo incrível que acontece, né? Eu pensei que tinha apagado. Ontem eu estava aqui e vim auxiliar o pessoal que cuida das crianças e vim trazer meu filho também. E tive a oportunidade de participar, né? E a Isa, ela teve uma visão, né? E ela achava que nunca ia ver essa árvore da visão dela, né? E eu, assim, eu nunca tinha desenhado da minha vida, não. Eu entendo de desenho igual de motor de avião, né? E aí, enquanto eles estavam brincando aqui, eu estava sentado perto do quadro e peguei o pincel ali e comecei a desenhar. E aí fiz esse desenho e depois a Isa chegou perto, começou a chorar e depois ela falou, acho que foi para Dani, né? Que ela achava que nunca ia ver a árvore da visão dela, né? E era essa árvore que eu tinha desenhado e eu também não tinha nem falado com ela, né? E eu achei legal de compartilhar porque, assim, como o Dani falou, é só uma experiência simples, né? É algo grandioso. Eu desafio vocês a participarem quando tiver oportunidade, ou até mesmo vocês que têm filhos, buscarem ter essa experiência com Deus na casa de vocês, se vocês ainda não fazem, sabe? Porque é algo particularmente diferente. É diferente. O que eles falam aqui, vocês, às vezes você escuta eles falarem aqui, vocês pensam assim, isso aí é robô, né? É treinado. Mas, gente, eles falam coisas aqui que muitos adultos não falam e não sentem, experiências e coisas. Meu filho veio a primeira vez e quando foi aberto para compartilhar louvores e tal, ele falou que ele queria que cantasse um louvor que Jesus mostrou ele sonhando, cantando com ele. E foi algo tremendo, assim, o que Deus fez através da adoração deles, que é algo tão simples, mas que impacta e marca a nossa vida e transforma a nossa mente e tudo aquilo que a gente pensa sobre criança e adoração e criança com Jesus. Então, eu lanço esse desafio para você. Se você tiver a oportunidade, faça esse teste com você mesmo. Você vai ver que vai mudar a sua vida. Amém?
Não sei se vocês perceberam, mas antes de começar a cantar Águas Purificadoras, a Camila veio aqui na frente e ela começou a desenhar. E aí vocês começaram a cantar e eu olhei para o quadro para ver o que ela tinha desenhado. Cadê a Camila? Levanta a mão. O que você desenhou? Um rio. Só para deixar você mais intrigado com isso tudo. Acabou. É a inscrição do Reinhard. Por favor, faça lá atrás a inscrição, senão você não vai ter lugar. A biblioteca... Não, peraí, calma, queridos, calma. Você ainda não ofertou. Inscrição do Reinhard lá atrás. A biblioteca, devolva seu livro, loque um livro novo. E o gasofilácio está aqui, você pode deixar a sua oferta. Até amanhã, homens. Amém? Amém? Aleluia.